Hoje talvez você tenha chegado até este vídeo cansado de lutar, cansado de esperar, cansado de acreditar que algo ainda pode mudar. Talvez você esteja perseverando sem ver resultados, orando sem respostas, crendo, mas sentindo o coração enfraquecido. E é exatamente para você que Deus nos lembra de uma verdade eterna. O justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. Não diz que o justo viverá por sentimentos. Não diz que o justo viverá por sinais. Não diz que o justo viverá quando tudo estiver bem. Diz que o justo viverá pela fé. Fé quando dói. Fé quando demora. Fé quando ninguém entende. Fé quando tudo parece perdido. Porque fé não é ausência de problemas. Fé é decisão de continuar mesmo dentro deles. Se essa palavra já começou a falar com você, eu te peço algo simples, mas muito importante. Se inscreva no canal Voz da Oração. Aqui nós caminhamos juntos, dia após dia, fortalecendo a fé, a esperança e a perseverança. Ative o sininho, porque toda semana tem uma nova mensagem preparada para o seu coração. A Bíblia está cheia de pessoas que quase desistiram, mas que perseveraram. Abraão perseverou 25 anos esperando uma promessa. José perseverou anos sendo esquecido numa prisão. Davi perseverou sendo perseguido por quem deveria protegê-lo. Jó perseverou quando perdeu tudo, menos a fé. Nenhum deles teve uma vida fácil, mas todos tiveram uma fé inabalável. Porque perseverança não é força humana, é dependência divina. Talvez hoje você esteja vivendo um desses desertos espirituais. Você ora, mas parece que Deus está em silêncio. Você acredita, mas o cenário só piora. Você luta, mas a porta continua fechada. E aí surge a pergunta que dói: será que vale a pena continuar? Romanos responde: vale, porque o justo não vive por aquilo que vê, mas por aquilo que crê. A fé não muda Deus, a fé muda você. Ela te mantém de pé quando tudo quer te derrubar. Ela te sustenta quando ninguém mais consegue. Ela te fortalece quando até suas próprias forças acabaram. Perseverar não é ser forte o tempo todo, é continuar mesmo fraco, mesmo com medo, mesmo chorando, mesmo sem entender. Perseverar é dizer: Deus, eu não sei como, mas eu sei em quem eu confio. Tem gente que só permanece quando sente a presença, mas o justo permanece mesmo no silêncio. Tem gente que só crê quando vê milagres, mas o justo crê mesmo sem sinais. Tem gente que só continua quando é fácil, mas o justo continua porque é fiel. E é por isso que a perseverança é uma das maiores provas da fé. Porque fé verdadeira não é emoção, é decisão. Talvez você esteja vivendo uma enfermidade que não passa, uma dívida que não acaba, um relacionamento que não muda, uma oração que parece esquecida. E Deus hoje te diz: não desista no meio do processo. O milagre não está no início, está na constância. A semente não cresce no dia em que é plantada. Ela cresce no escuro, em silêncio, debaixo da terra, e só depois de um tempo ela rompe o chão. Assim também é a fé. Deus trabalha em você antes de trabalhar ao seu redor. Perseverança é continuar orando quando ninguém vê. É continuar fiel quando ninguém reconhece. É continuar acreditando quando ninguém acredita junto. Porque quem vive pela fé não depende de aplausos, depende de promessas. E talvez hoje você esteja exatamente no ponto onde muitos desistem. No último metro da corrida, no último capítulo da história, no último teste da fé. Mas Deus não te trouxe até aqui para te abandonar agora. Ele te trouxe até aqui para te fortalecer. Existe um momento na caminhada cristã que é mais difícil do que qualquer luta visível. Não é a dor, não é a perda, não é o problema. É o silêncio de Deus. Quando você ora e não sente nada. Quando você clama e não vê resposta.
Quando você busca e parece que o céu está fechado, é nesse lugar que a fé é realmente provada. Porque até acreditar quando Deus fala é fácil. O difícil é continuar acreditando quando ele fica em silêncio. Muitos confundem silêncio com ausência, mas o silêncio de Deus nunca é abandono, é processo. Deus trabalha mais profundamente quando parece que não está fazendo nada. José achou que tinha sido esquecido na prisão, mas naquele silêncio, Deus estava moldando o caráter. Davi pensou que Deus tinha se afastado nas cavernas, mas naquele silêncio, Deus estava formando um rei. Jó achou que Deus tinha se calado para sempre, mas naquele silêncio, Deus estava preparando uma restauração dobrada. O problema é que nós queremos respostas rápidas, mas Deus trabalha em tempo eterno. Nós queremos solução, Deus quer transformação. Nós queremos sair do deserto. Deus quer que o deserto saia de nós. A perseverança nasce exatamente aí, quando você continua servindo mesmo sem sentir, quando você continua orando mesmo sem retorno, quando você continua crendo mesmo sem sinais. Porque fé não é sensação, é aliança. Talvez você esteja vivendo um tempo em que sua fé parece seca. Você já não sente a mesma empolgação. Já não chora como antes, já não vibra como antes. E você pensa, será que estou esfriando? Não, talvez você esteja amadurecendo, porque fé madura não precisa de emoções constantes para existir. Ela se sustenta pela convicção. A Bíblia diz que Jesus dormia no barco enquanto a tempestade acontecia. Os discípulos entraram em pânico, mas Jesus estava em paz. O barco estava no meio do caos, mas Jesus continuava presente. E isso é exatamente o que acontece na sua vida. A tempestade pode estar gritando, mas Deus continua no controle. Perseverar é confiar que Deus está trabalhando mesmo quando você não vê. Mesmo quando você não entende. Mesmo quando você não sente. É crer que o céu não está em silêncio. Você apenas está sendo preparado para ouvir de outra forma. Deus não responde todas as orações da forma que esperamos, mas responde todas da forma que precisamos. Às vezes, Ele muda a situação. Às vezes, Ele muda você. Às vezes, Ele tira o problema. Às vezes, Ele te fortalece para atravessar o problema. E sabe por quê? Porque fé verdadeira não é fuga da dor. É capacidade de atravessar a dor sem perder a essência. Talvez hoje você esteja orando por cura e ela não veio ainda. Emprego e a porta não abriu. Restauração e a pessoa não mudou. Direção e você continua confuso. E Deus te responde: continue. Eu estou no processo. Perseverança é obedecer mesmo sem entender. É confiar mesmo sem provas. É permanecer mesmo sem garantias. Porque a maior evidência da fé não é o milagre que você recebe, é a fidelidade que você mantém. O inimigo não quer destruir sua vida. Ele quer destruir sua constância. Porque se ele quebra sua perseverança, ele quebra seu futuro. Mas se você continuar mesmo fraco, mesmo cansado, mesmo ferido, o céu se move ao seu favor. Deus não trabalha com pressa. Deus trabalha com propósito, e propósito sempre leva tempo. Muitos querem a promessa, mas poucos querem o processo. Muitos querem o testemunho, mas poucos querem o deserto. Muitos querem a vitória, mas poucos querem a perseverança. Só que é no processo que nascem os milagres invisíveis: caráter, maturidade, humildade, dependência. E esses milagres são mais valiosos do que qualquer resposta imediata. Talvez hoje Deus esteja te ensinando a maior de todas as lições: confiar sem controlar, esperar sem reclamar, crer sem exigir. Porque o justo viverá pela fé, não pela lógica, não pelo cenário, não pela emoção, mas pela certeza de que Deus é fiel, mesmo quando tudo parece contradizer isso.
Existe uma diferença profunda entre sofrer e crescer através do sofrimento. Todo mundo sofre, mas nem todos se transformam. A perseverança não é apenas continuar, é permitir que Deus use o processo para te refazer por dentro. Porque algumas dores não vêm para te destruir, vêm para te alinhar, vêm para te amadurecer, vêm para te levar a um nível que você nunca alcançaria sem elas. O maior perigo do sofrimento não é a dor, é a amargura. Quando você passa pela luta e perde a fé. Quando você atravessa o deserto e perde a esperança. Quando você sofre e perde o amor. Mas Deus não quer apenas te tirar do problema. Ele quer te tirar melhor do que você entrou. Perseverar é aprender a sofrer sem perder a doçura. É ser ferido sem se tornar duro. É ser provado sem se tornar frio. É continuar sensível em um mundo que tenta te endurecer. A Bíblia diz que Jesus aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Não porque ele precisava aprender, mas porque ele precisava nos ensinar. Que maturidade nasce da entrega, que força nasce da dependência, que vitória nasce da cruz. Talvez hoje você esteja num processo que não escolheu, numa dor que não pediu, numa luta que não merecia. Mas Deus te diz: eu não desperdiço lágrimas. Eu transformo lágrimas em sementes. Toda lágrima que você derrama em oração rega algo que você ainda não vê. Toda noite difícil prepara um amanhã diferente. Toda perseverança silenciosa constrói um testemunho poderoso. Você não está atrasado. Você está sendo preparado. Você não foi esquecido. Você está sendo lapidado. Você não está parado. Você está sendo moldado. O justo viverá pela fé. E fé não é correr, é permanecer. Não é entender tudo, é confiar mesmo sem entender. Não é ter todas as respostas, é descansar sabendo quem é Deus. E talvez hoje você precise ouvir isso com toda a força. Não desista agora, não pare no meio, não abandone sua fé por causa da dor. Porque se você continuar, o que hoje é processo, amanhã será testemunho. Senhor, meu Deus, eu apresento diante de Ti cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Tu conheces as dores que ninguém vê, as lutas que ninguém entende, as orações que parecem não ter resposta. Eu te peço, renova as forças de quem está cansado, fortalece a fé de quem está fraco, cura o coração de quem foi ferido. Que essa pessoa não desista, que ela não perca a esperança, que ela continue perseverando, mesmo sem entender, mesmo sem sentir, mesmo sem ver, porque o justo viverá pela fé, e pela fé nós permaneceremos até o fim. Amém.